No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Ao vivo pelo rádio e ao vivo também pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Nosso convidado, Ronaldo Velho Bueno. Ronaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. É bom começar a semana aqui com vocês. Bom estar de volta. Semana passada não consegui estar presente, então, para quem sentiu a minha falta, estou de volta. Para quem não sentiu, desculpa, mas cá estamos de Desculpa por novo. existir. Não, as pessoas gostam, acostumam. Ronaldo, a gente já combinou aqui o tema, né? Nas segundas-feiras, a gente aproveita a expertise, o conhecimento do Ronaldo em letras, em literatura, em cultura, em fenômenos, muitas vezes que a gente traz como fenômenos do cotidiano, mas que tem uma sinergia com, por exemplo, nossa gastronomia, né? Cultural, o nosso jeito de ser, de falar, de pensar, de ver o mundo, tudo isso tem a ver com cultura. Então, nas segundas-feiras, é nessa linha que a gente vai, e hoje não diferente, aproveitando então o Ronaldo, que é jornalista, né, de formação, primeira, e depois ele tem aí mestrado em Letras e Cultura e agora é doutorando nessa mesma área. A provocação é porque hoje tem 2 assuntos que eles colam, né, eles casam entre si. Um deles é o Dia do Jovem. Tem gente que eu sei que não vai saber que Dia do Jovem é hoje, dia 13 de abril, é o Dia do Jovem comemorado no Brasil, Ronaldo, e celebra as importantes transformações dessa fase da vida, além de incentivar a diminuição das igualdades sociais nesta fase. O Dia do Jovem, né, é uma data nacional, também ressaltando a juventude como um momento, definidor, divisor de águas na biografia humana, né, assim como a gente tem a infância, que é um divisor de águas, depois vem essa outra fase, né, que é a juventude, que nem sempre a gente tá muito colado, né, quando começa uma coisa e termina a outra, né, quando começa o jovem adulto, mas é mais ou menos essa faixa aí entre 13 e 20 anos, vamos colocar. É o jovem, né. Nem eu nem você mais. Nem eu nem Há você. um tempinho já, Há né? um tempinho, É. mas a gente pode olhar, né, para este momento com carinho também e recordar coisas que fizeram, enfim, os conselhos que nos deram, aquilo que era desafio para a gente na nossa época e tentar olhar, fazer um comparativo ou uma correlação que acho que é mais ajustada, com o que são desafios dessa época, né, que conselhos eu daria para os jovens hoje, né, será que seriam os mesmos que eu recebi? Não sei. Você, Ronaldo? Também não sei, não tenho uma resposta. É interessante, eu não sabia que existia um O Dia dia do do jovem, Jovem. A né? gente conhece o Dia da Criança, né, dia 12 de outubro, que é comemorado, é uma data comercial também muito forte. O Dia do Jovem, eu fiquei sabendo da existência Agora. agora, fiquei sabendo da existência hoje, mas é importante que existam essas datas justamente para provocar a reflexão da importância dessas fases da vida no desenvolvimento humano, né? Todos nós passamos pela infância, pela juventude e formamos muito daquilo que nós somos hoje foi formado nessas épocas da vida, né? Muitos Uhum. traços que a gente tem hoje foram adquiridos na infância, foram adquiridos mais tarde, na adolescência, na juventude. E tem um outro dado que a gente pode trazer junto para o debate, que é a nossa formação como leitores, né? Que boa parte passa pela infância e pela Que juventude. inclusive até porque é o a fase escolar, né, então na escola a gente é apresentado ao mundo da leitura, ao mundo da imaginação, o mundo da leitura iconográfica, né, a gente começa, eu estava lembrando, Ronaldo, eu não sei se são os métodos ainda os mesmos utilizados para alfabetizar a criança, mas eu fui alfabetizada com método icônico, né, iconográfico, a gente tinha lá para aprender o som da letrinha A, tinha uma A abelhinha, né, então a gente Sim, uma aprendia árvore. isso, por imagens, né, eram os ícones. Não sei se ainda é muito utilizado, se tem outras técnicas de alfabetização mais eficientes, mas sim, é reconhecer que cada tempo tem uma marca e o jeito como a gente se relaciona com o mundo depois, né. E eu lembro até hoje que no meu aprendizado das vogais, nós tínhamos uma folha que a gente ganhava da professora e
e fazia colagem com papel crepom. A gente fazia aquelas bolinhas Aham, e também daí fiz isso. desenvolvia tanto a Uhum. alfabetização quanto A a motricidade. motricidade. Então a gente amassava a bolinha, colava, eu chorava até não poder mais. Eu Sério? chorei muito na escola, Por na quê? Tu não na fa eu gostava de não colar gostava, eu de não colar não, bolinha? não gostava de ir para a escola. Ah, Olha só bom. que ironia, né, continuo estudando até hoje. Quem diria, né, eu chorava. Minha Isso mãe deve aí. estar ouvindo o programa, deve se lembrar com muita exatidão quanto eu chorei para ir para aula. Mas amassar as bolinhas de papel crepom, colar na letra A, a gente fazia uma letra A grande e depois ia para esses exemplos bem visuais, né, do A da árvore, da abelha, a letra E, né, de escola, Aham. depois o É, I. tem uma coisa interessante, nem todo mundo sabe, né, eu aprendi recentemente, porque não é a minha área pedagogia, né, Aham. Ronaldo, mas quem faz pedagogia sabe melhor isso, né, que estuda mais isso, que o processo de aprendizagem ele acompanha o desenvolvimento do cérebro. E quando nós nascemos, o nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né, então a gente fecha aquilo que entre aspas é a moleirinha, só depois de nascido. Olha que interessante, isso todo mundo sabe, pronto, né, que não é nada de novo. Mas isso é só para a gente fazer uma alusão de imagem de que realmente nós não nascemos prontos, né. A gente Exatamente. literalmente não nasce pronto, vai fechando a moleirinha, depois vai ajeitando do umbiguinho, depois, né. E no processo pedagógico aí sim, neural, o cérebro, isso que você fala de colocar, amassar, colar e etcétera, ele casa com um processo de amadurecimento do cérebro que só se desenvolve mesmo lá aos 15, 16 anos, né, de forma, assim, completa. Então tem coisas que se a gente não fez na infância, na adolescência, não vai fazer mais, Ronaldo. Sim, vai sentir falta, né. Vai E sentir e o nosso falta. aparelho fonador, que é responsável pelos fonemas, ou seja, pela pronúncia das letras, das vocais, das consoantes, ele vai se formando até a idade de 6, 7 anos. Por isso que muitas escolas hoje de educação infantil, principalmente de rede privada, têm investido no ensino de idiomas desde a primeira infância, porque quando a gente vai aprender a pronúncia, então não é por acaso que quando a gente começa a aprender um idioma já na fase adulta, às vezes a gente tem dificuldade com a pronúncia de certas palavras. Por exemplo, se a gente vai aprender o inglês depois de adulto, a gente pode ter muita dificuldade com vários fonemas, porque o nosso aparelho fonador ele foi formado, então a cavidade interna da boca, ela foi formada, as nossas cordas vocais, lá na infância. Se nós falávamos apenas o português naquela época, foi formado para falar em português. É muito interessante observar, a gente tem uma cidade feita por migrantes, né, então nós recebemos pessoas de outras culturas, de outros países aqui em Caxias. É muito interessante perceber como que pessoas que não são nativas do português têm uma dificuldade na pronúncia do ão, tipo de pão, né, saudação, essa pronúncia anasalada do A com o tio, né, Uhum, A-O com o tio, é muito difícil, eles falam "ao" geralmente, hum. né, dizem que é uma das pronúncias mais difíceis para quem não nasceu falante da língua portuguesa. Olha que interessante isso, né. São conhecimentos gerais, não vai mudar nada na vida de ninguém de trazer isso, mas é legal de saber e faz a gente começar aqui É. a esmiuçar. Além do Dia do Jovem, que é uma das propostas que a gente traz aqui, os conselhos, o jeito de estar no mundo da juventude, qual o papel da juventude no pensamento crítico, já que a gente vai associar com leitura, né. Saiu um dado, numa publicação chamada Éter, dizendo o seguinte: "O brasileiro está parando de ver rios e começando a ler livros, Ronaldo. Enquanto todo mundo apostava que o vídeo curto mataria a leitura, os dados começam a mostrar que está sendo exatamente o oposto. Em 2026, surgiu uma nova tendência no TikTok, que é o BookTok. Né? Aliás, eu tenho percebido, inclusive no TikTok, muitos agentes, muitos formadores ou produtores de conteúdo, ali vou usar o termo que a plataforma usa, embora seja questionável, né, produtor de conteúdo, para mim, jornalista, às vezes é questionável, mas enfim, é a terminologia que eles usam ali, produtores de conteúdo, falando sobre livros.
Sim. falando sobre produtos Uhum. audiovisuais, falando sobre produtos audiovisuais baseados em livros, né. Chama-se o BookTok, é uma subcomunidade focada em literatura, onde os usuários criam vídeos curtos sobre livros, sobre resenhas e tendências e já acumula mais de 370 bilhões de visualizações. A rede dos vídeos rápidos criou uma comunidade de leitura, Ronaldo, que fez o movimento inverso, né, que é o BookTok. É uma comunidade, uma subcomunidade em que as pessoas falam, produzem vídeos, mas é sobre literatura, né. Trazer um outro dado aqui antes de o Ronaldo começar a analisar, o setor editorial brasileiro cresceu 13%, um número de empresas entre 2023 e 2025, gerando 70.000 empregos diretos. É um dado aqui de uma instituição sobre o livro, né? CBL, Confederação Brasileira de Literatura, deve ser, ou de leitura, ou de livros. Rio de Janeiro foi eleita a capital mundial do livro em 2025, a primeira cidade lusófona na história a receber o título conferido esse pela Unesco, e Machado de Assis viralizou no TikTok americano, liderou vendas na Amazon dos Estados Unidos, superando Gabriel Garcia Marques e Bolanho na categoria latino-americano. Depois de décadas de anomia, a literatura brasileira está ganhando espaço, inclusive no mercado internacional. Isso é muito legal, um movimento muito bom, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo notícias como essa, né, o Machado de Assis liderando as vendas entre autores latinos nos Estados Unidos, em parte por conta de alguns vídeos de uma influencer de literatura, não recordo agora se no TikTok ou no Instagram, dizendo que leu uma edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acredito, e ela adorou a leitura, fez vários comentários e se questionava por que que nunca tinha lido isso antes na escola, né. E é muito interessante a gente pensar como nós, leitores brasileiros, temos conhecimento de autores estrangeiros, mas, de certa maneira, os nossos autores são pouco lidos ainda fora do Brasil, né. O mundo conhece pouco ainda a literatura brasileira, tanto é que até hoje nós não tivemos um prêmio Nobel de literatura. E não é por falta de qualidade, estética, por falta de qualidade literária. A gente sabe que a premiação do Nobel depende de uma candidatura, de articulação, de É que nem campanha, o Oscar, assim né? como o Oscar. Uhum. Então, notícias como essa são muito interessantes. Se a gente tem um mar de notícias ruins, então quando vem uma informação dessa também é muito bacana e merece a gente comentar. Tem alguns pontos que eu gostaria de problematizar no sentido de reflexão, né? Muitas vezes eu ouço, tu deve ter ouvido também, Beverly, no senso comum, a expressão de que a internet tem feito com que a gente leia menos, ou temores a respeito de os nossos jovens não estão mais lendo, não se leem mais livros, né? E quando a gente vai para a prática, para a estatística e para a pesquisa, a gente vê que não é bem assim. É uma idealização de um passado que não existiu, de fato, né. Se a gente for pegar, 200 anos atrás, né, estou falando de um recorte muito maior, nós tínhamos um percentual de leitores baixíssimo no Brasil. Quando a família real portuguesa chega no Brasil em 1808, nós não tínhamos 10% da população que aqui vivia alfabetizada, e não existia imprensa, não existia, sistema de impressão de livros. Eu estou falando de 1808, que é menos de 200 anos atrás, né. A Argentina, nesse período, já contava com universidade, já contava com curso de ensino superior. Então, às vezes, a gente fala também: "Ah, os argentinos leem mais que os brasileiros", né. A gente pode começar a traçar algumas perguntas a respeito das origens históricas dessa discrepância, né. Então nós não tínhamos um sistema de impressão de livros. Os poucos livros que aqui circulavam, eles eram impressos em Lisboa e trazidos sob censura ou sob autorização da matriz do reino, né, da capital, de Portugal, para o Brasil colônia,
né, e muito era trazido também por contrabando, não era todo tipo de obra que se podia, trazer para o Brasil. Em 1808, quando a família real portuguesa desembarca no Rio de Janeiro, há uma necessidade de se criar a imprensa nacional para imprimir o diário oficial, basicamente, os decretos, as leis do Reino de Portugal. E aí, as primeiras máquinas que são inglesas, chegam no Rio de Janeiro e se passa a poder imprimir tanto o diário oficial quanto os jornais, pouquíssimos num primeiro momento, e a impressão de livros. Então a gente tem um sistema que permite a produção de livros no país que é muito recente, que é de 218 anos. Do ponto de vista histórico, isso é quase nada. A universalização do acesso à alfabetização, ela vai se dar muito aos trancos e barrancos nesses 200 anos, de modo que 100 anos atrás, ou seja, 1910, 1920, nós ainda tínhamos mais da metade da população analfabeta no Brasil. Então, é um passado que não existe quando a gente diz: "No passado se lia mais". Não, no passado nós tínhamos uma minoria, minoria mesmo, que era alfabetizada e que podia ler. Talvez essa minoria, talvez, porque a gente não tem estudos confiáveis e que a gente possa se, embasar com seriedade, talvez essas pessoas lessem uma quantidade maior de livros, mas era, novamente repito, uma ínfima parcela da população. Agora que nós temos um cenário de alfabetização quase plena, e eu não estou falando de uma alfabetização funcional, porque daí isso É outra é coisa. outros 500, é outra história. Mas nós temos uma alfabetização quase plena no Brasil. Hoje a gente tem o maior mercado de literatura em língua portuguesa do planeta. Nenhum país tem tantas pessoas que falam português como o Brasil e letrados. Então não é por acaso que a gente vê esses dados de crescimento na venda de livros. Mas aí tem um paradoxo que eu acho interessante. Tem uma pesquisa muito séria que é a Retratos da Leitura no Brasil, que ela é divulgada periodicamente, se eu não me engano, ela é feita pela Universidade de Brasília. E a última edição demonstrou uma queda no número de leitores. E aí que nós temos o paradoxo. A gente está num cenário de maior venda de livros nos últimos anos, como essa pesquisa que você mencionou no início do programa, mas um cenário de pequena queda, ainda dentro da margem de erro, no número de pessoas que se dizem leitoras. E a média de livros lidos no Brasil, por habitante, ainda é muito baixa. Por isso que, diante desse paradoxo, estamos num país que está vendendo e comprando livro, mas que ainda lê pouco. Por isso que eu acho que são muito boas essas notícias que você traz, de um Machado de Assis viralizando fora do Brasil, de que há um crescimento dessa subcomunidade do BookTok. Eu não tenho nem TikTok, Beverly. A gente é Muito menos daquela BookTok, né. muito menos BookTok, a gente é daquela geração, eu acho que contigo, acho que consome o TikTok, né? Consumo bastante. É, eu tenho que aprender, porque a primeira impressão que eu tenho é de ser uma rede muito, muito rápida. Eu não consigo entender muito bem a lógica, mas eu ainda vou fazer de novo um perfil no TikTok para ver se eu consigo aprender a mexer. Eu fico muito mais confortável no Instagram. Uhum, Parece que as coisas no Instagram tem foto, além dos vídeos tem as fotos, tem os carrosséis, parece que dá mais tranquilidade de leitura, né, do uhum. conteúdo do Instagram. É, na verdade, Ronaldo, a gente todo mundo está aprendendo a estar no mundo, porque a gente está num mundo muito acelerado, né, então essas plataformas todas, elas vêm com a velocidade típica do nosso tempo, e aí tem vários outros fenômenos que você veio trazendo nessa comparação, lembrando, né, que, talvez esse fenômeno da leitura, levando em conta tudo que você já falou sobre a ainda
a falta de maturidade do mercado, né, de produção literária, de impressão de livros, a questão da alfabetização dos brasileiros ainda é muito nova e ela no Brasil, ela cai junto num colo que é o colo das redes sociais. Então veio tudo meio que junto, né, Ronaldo, vinha Uhum. no amadurecimento e esse amadurecimento chegou aqui com a existência de redes sociais, coisa que em outros mercados que são mais antigos, tinha uma certa distância. Então o que eu quero trazer aqui essa correlação é que talvez os mercados de leitores, produção de livros, escritores, leitura, compra e venda, possibilidade de termos bibliotecas, elas conseguiram ter uma margem que diferencia uma coisa da outra. Para nós brasileiros ela acontece meio junto. Neste post que eu trago a informação aqui, teve uma frase que eu achei muito sensacional que diz o seguinte: "Os rios, que são é o fenômeno da internet, é o vídeo rápido. Reels é um vídeo de até 1 minuto e 30. Pronto, é isso. Então qual é a diferença de outros vídeos? É que esse tem que ter 1 minuto e 30, senão não é Reels, ele não cabe ali na plataforma, porque ela foi feita para até 1 minuto e 30. Se for menos que 1 minuto e 30, melhor, né. Então esses são os Reels. E os Reels vieram por quê? Porque eles falam muito ou falam o que tem que dizer em pouco tempo. Junto com isso, as pessoas pensaram: "Vai matar a leitura". E aí a frase é a seguinte: "O Rios não matou a leitura, ele acordou o leitor que já estava na rede". E isso cai muito bem com o fenômeno brasileiro, né. Vou falar do mercado brasileiro, cai muito bem. Então o BookTok é uma comunidade dentro do TikTok que só fala de livro, de literatura, né, ou de obras visuais adaptadas de livros. E agora tem a ver com a questão do fenômeno do pensamento crítico já no Dia do Jovem. A gente sabe, né, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o fenômeno Diretas Já, que foi basicamente encabeçado pela juventude universitária brasileira. Tivemos ali também a época da ditadura, né, que teve uma certa, um confronto, né, um período de resistência com jovens ou seja, os jovens no mundo e no Brasil, eles têm um papel que fazer um enfrentamento àquilo que não serve mais por um tempo, né, aquilo que não serve mais por um tempo normalmente. Mas depois do Diretas Já, aqui no Brasil, a gente teve um momento em que onde é que estavam essas lideranças jovens? Onde foi parar a juventude com pensamento crítico? Era uma pergunta que a gente se fazia. Será que com essa retomada, né, da presença dos leitores na rede social, o BookTok, que potencializa, assim como potencializou a intolerância, potencializou a corrupção, potencializou a fake news, será que nós temos aqui um fenômeno novo surgindo, que é a proliferação do pensamento crítico? A potencialização dele? É bem possível que sim. Eu recordo agora de um autor que eu gosto muito, que é o Humberto Eco, né. Quem me conhece já sabe que eu falo, com certa frequência no autor italiano Umberto Eco, que eu pesquisei no mestrado, continuo pesquisando no doutorado. Ele lançou lá em 1964 um livro chamado Apocalípticos e Integrados. O que que fala esse livro? É basicamente uma crítica a 2 correntes anteriores da comunicação, que eram a escola de Frankfurt, que tinha uma po a gente está falando de uma era pré-internet, portanto, era a relação nossa, da sociedade, com os meios de comunicação de massa, ou seja, com o cinema, com a televisão, com o rádio. E a escola de Frankfurt, principalmente autores como o Adorno, o Horkheimer, eles tinham uma postura bastante crítica em relação aos efeitos de manipulação de massas por meio dos meios de comunicação. Isso lá, um pensamento dos anos 30, essa escola de Frankfurt. Em contrapartida, existia uma escola que a gente pode ver ali em Chicago, nos Estados Unidos e também no Canadá, tem o Marshall McLuhan, por exemplo, que viam muito mais coisas boas nos meios de comunicação de massa, democratização do acesso, por exemplo, né. E elas eram escolas bem contrastantes nas suas opiniões. O Humberto Eco, nos anos 60 já, ele vai lançar esse Apocalípticos e Integrados, criticando as 2 escolas anteriores, dizendo assim: "Olha, não precisamos ser apocalípticos em relação aos meios de comunicação de massa, eles não vão acabar com o mundo, mas também a gente não pode ter uma visão, sem crítica, uma visão que seja somente das coisas positivas que os meios de comunicação de massa trouxeram". E daí ele propõe um caminho que não é nem 8 nem 80, resumindo, com um ditado popular.
E eu acho que esse é uma linha de raciocínio muito útil para a gente pensar também na era da internet, porque a gente tem sim os efeitos ruins que as redes propiciaram, e você citou muito bem o crescimento de grupos extremistas, de intolerância, de polarização, tudo mais, etc. Mas também existe um campo de avanço de clubes de leitura, utilizando a internet. Utilizando Uhum. as redes. Então, existem 2 lados nessa moeda, né, na moeda das redes. Então a gente tem tanto o uso ruim e o crescimento de intolerância, de preconceito, de radicalização, mas é muito interessante observar que tem uma comunidade de pessoas interessadas por livros, ou por cinema, ou por corrida de bicicleta. A gente tem pessoas fazendo seus exercícios físicos, aprendendo sobre jardinagem, né, discutindo filosofia, discutindo outros assuntos. Então, a gente tem que considerar que ela é campo, ela é ferramenta para diversos usos, né. Uhum. A internet ela não é ela em si mesma, né, depende muito do uso que a gente dá. Eu acabei falando aqui do BookTok, que é dentro do TikTok, né, para quem até quiser dessa subcomunidade, é só entrar lá, já vai começar a ouvir, ver, ler muita coisa interessante sobre livros, né. E talvez as pessoas não saibam, mas tem um fenômeno entre jovens também, Ronaldo. Eu tenho na minha família 2 jovens, né, então acaba que fico sabendo muita coisa por eles, né. Então esses jovens meus, né, sempre falam do Letterboxd, que é uma Uhum. plataforma que também, organiza e coloca ali uma espécie de memória, né, de filmes, séries que assistiram. Daí não é de livros, né, de audiovisual, mas tem aqui o que eu quero fazer com a relação entre uma coisa e outras 2 plataformas, é que há um certo status. Quando você tem lá baixado, né, na sua plataforma, os vídeos, as séries que você assistiu, os filmes que você assistiu, aquilo dá um repertório, aquela pessoa tem repertório, aquela pessoa tem Uhum. bagagem cultural. E isso, mais velho que andar para frente, sempre foi atrativo entre as pessoas, sempre foi um diferencial. Quem tem mais acesso à informação, sempre na história da humanidade, esteve num lugar de destaque, né, Ronaldo? Um melhor discurso, uma melhor análise, um pensamento crítico que vem junto, não necessariamente, mas vende essa ideia, né? Vende essa ideia. Assim como a literatura, mesma coisa, né? Ou seja, dá para perceber que o que a gente está falando aqui não é nenhuma novidade, é só uma mudança de plataforma, uma mudança de suporte, né. O Letterboxd é muito legal, você vai eu usava um Letterboxd, entre aspas, de papel antes de ele existir. Então, quando eu era criança e adolescente, todos os filmes que eu assistia, eu anotava numa agenda. Então, eu botava lá Eu fiz isso filme também. filme 3 do ano, é o filme tal, daí eu botava o ano do filme e dava uma nota. E eu ia anotando, botava, às vezes, aonde eu assisti, se foi na fita cassete, se foi no DVD, se foi na E o televisão. mais bacana, a gente fazia isso pra quê? Pra poder indicar pra alguém. Isso, e para Era ter como basicamente registro, né, para eu lembrar. basicamente era pra lembrar e poder indicar. "Nossa, isso aqui é Isso, tão não era bom". para mostrar número nem Não, nada, a não. gente só ia lá anotando, né. Aham. Eu continuo anotando, só que agora eu anoto os filmes que eu assisto num arquivo no computador, né, que eu tenho É, eu lá não no anoto meu mais. Google Drive, né, então ele tá na nuvem, mas eu tenho lá o meu registro, e eu registro também. O Letterboxd é um aplicativo. Uhum. Como eu tenho um pé atrás com o aplicativo, no sentido de que o aplicativo, ele pertence sempre a uma empresa privada e que você nunca sabe quando é que vai fechar as portas e o aplicativo pode deixar de existir. Por exemplo, não existe mais o Orkut. Não existe. A gente usou por muito tempo o Orkut, a gente postava as nossas fotos lá e foi descontinuado. Talvez a empresa não exista mais, mas a ferramenta não existe mais. Então, quem tinha dados nessa plataforma perdeu os seus dados, né? Teve um tempo, se falou quando que ele ia deixar de existir. Então, eu não anoto os meus filmes só no Letterboxd, porque vai que ano que vem a empresa decrete falência e não exista mais. Então, eu anoto em cópia. Mas eu tô lá porque é uma rede social para pessoas que assistem filmes. E daí a gente vê eu vejo o que os meus amigos estão assistindo de filme, e daí eles podem ver o que eu estou assistindo também, e daí isso serve como
indicação. Ah, o Uhum, fulano tem um gosto parecido com o meu. Não é bom gosto, né, parecido, porque uhum. é um juízo de valor sobre gosto é complicadíssimo, né. Mas, assim, a pessoa lá tem um gosto parecido com o meu, né, assiste as mesmas coisas. Se ela assistiu tal filme e gostou, significa que eu tenho uma probabilidade de gostar daquele filme, vou atrás de Uhum. assistir também, né. Embora hoje os serviços de streaming já te façam isso por ti, né. Isso, Ele já o te indica algoritmo já 5, antecipa. 6, que você mas É. assim, eu entendo, concordo, mas acho bacana a gente falar que não é novo, é sobre isso, né, Não, não são não é coisas novidade. novas, né. Nessa linha aqui do que nós estamos falando, Ronaldo, do BookTok, né, o texto que está junto com a publicação é muito interessante, eu vou lê-lo aqui, Uhum. porque ele é muito bacana, né. O BookTok não criou leitores brasileiros do zero, ele deu ao brasileiro uma razão social para exibir o que sempre foi parte dele, ou seja, uma relação íntima e fundadora com a língua, que é o que o Ronaldo estava falando, né, a questão da língua. O Brasil nunca se definiu por etnia, até porque é um país de tamanho continental, seria ridículo a gente se definir por etnia, né. Também não se definiu o Brasil como um território. A âncora da nossa definição, ou seja, da nossa identidade, sempre foi a língua, né, foram os escritores que deram ao país a capacidade de se autonarrar, de se narrar. Que é muito interessante, ou seja, é a gente contar a própria história da gente, que tem a ver diretamente com o pensamento crítico. Que histórias da nossa vida a gente está contando para a gente mesmo. É sobre isso. A gente está falando lá, né, de escritores que olham, por exemplo, o Nordeste, que olham, por exemplo, a migração italiana, que olham, por exemplo, a fundação de Caxias do Sul. A gente pode olhar para a questão assim de fenômenos que foram tempos marcantes, sei lá, Casa Grande Senzala, que foi até o Adhemar Roberto, você bem citou aqui o autor. A gente poderia, foram momentos históricos, né, retratados em literatura. Uhum. Poderíamos falar sobre essa visão também mais indigenista ou mais nordestina José de também, Alencar, ou né. do próprio Itamar Vieira, que eu Uhum, acho que recente, né. recente, né. A gente poderia falar sobre isso, mas tem a ver com o que a gente está contando sobre a gente mesmo, da minha empresa, do Isso é meu muito bonito, lugar. porque, esse post aí você me encaminhou, eu achei o Muito argumento bom, né? muito bom e Muito muito bom. bonito, muito poético, Uhum. porque, por exemplo, a pessoa que fala inglês, né, nativa de países que falam inglês, ela é uma pessoa, hã, que tem no hall de Ela pensa escritores em inglês, é isso. isso, e ela está num idioma que foi falado e escrito por Shakespeare, por exemplo. E isso é de uma beleza Sim, interessantíssima. inegável. Agora, nós temos que ter muito orgulho da nossa língua, porque nós somos falantes da língua do Machado de Assis, do Guimarães Rosa, do Érico Clarice Veríssimo. Lispector. Então, Uhum. olha que interessante esses exemplos da nossa literatura, né, de como que a gente se expressa através de um mesmo idioma. Aliás, no texto ainda diz: Guimarães Rosa, Clarice, Carolina de Jesus, Drummond não eram apenas literatos, eram os arquitetos do imaginário coletivo de todo um povo, ou seja, o povo brasileiro. E quando o BookTok abriu este espaço para compartilhar o que se lê, o brasileiro não aprendeu a gostar de livro, ele lembrou que sempre gostou. Que bonito É isso, muito né? bonito. É bonito. Esses vídeos curtos, né, o Reels no Instagram ou os vídeos do TikTok, eles podem ser excelentes porta de entrada para a literatura. Então, no momento em que caiu lá no meu celular um vídeo sobre um livro que eu não conheço, ou mesmo de um livro que eu já tenha lido, pode ser um convite para ler de novo, Ou ou uma pode abordagem ser uma diferente. abordagem diferente. "Ah, nunca Pronto. pensei sob esse ponto de vista Uhum. aqui nessa Ou uma história". emoção provocada, Esses né. tempos eu vi um vídeo sobre o Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu nunca li o Orgulho e Preconceito, mas agora ele está oficialmente na É, eu na li. minha fila de Uhum. leitura, e esse ano vou tirar da gaveta o projeto de ler o Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Como que eu fiquei com, entre aspas, "vontade" de ler este livro, foi por indicação de conhecidos nas redes. Então, Hum. olha como que a internet pode estar fomentando a leitura, e isso pode acontecer muito com os adolescentes, com os jovens que talvez no contato na sala de aula, às vezes,
acabam não tendo uma mediação mais flexível, porque tem muito aquela pressão do vestibular, da obra que vai cair no vestibular, Uhum. né. Então daí às vezes acaba tendo um contato, hã, prematuro com José de Alencar, ou mesmo com um texto de Machado de Assis, que são autores difíceis de ler, porque a gente está Uhum. falando da língua de outro tempo, né. É o mesmo Uhum. idioma, mas de 130, 150 anos atrás. É E difícil, a né. grande pergunta que fica aqui, né, Ronaldo, pensando no Dia do Jovem, pensando nessa formação de quem vai comandar, vai ser a liderança do futuro. Pronto, sempre, sempre, em qualquer tempo, os jovens são a esperança de futuro. Ponto. Isso é inegável. Acontece em qualquer processo civilizatório, né? A gente vai passando o bastão para quem vem chegando e eles têm que dar continuidade, ou renovar, ou encerrar com algumas formas de pensar, com alguns elementos do sistema que talvez não faça mais sentido daqui a 100 anos. Pronto, é isso que a gente está falando, né. E nessa mesma linha, esse tipo de fenômeno é um divisor de água que faz a gente repensar sobre a turma, né. Quem vai ser a turma que vai liderar? Porque essas pessoas que a gente citou aqui, Guimarães Rosa, Clarice, Carolina, Drummond, enfim, outros tantos, eles escreveram, narraram um pensamento coletivo de um tempo. E agora, quem é que está narrando o pensamento coletivo? Como é que vai ser isso? Então, quando esses fenômenos começam a se criar, a gente começa a perceber que o mundo não está perdido, que a gente às vezes pensa, né, no mundo está perdido, não tem mais solução, vamos apagar a luz e vamos embora. Mas tem pessoas fazendo esse movimento. E Pegar carona na nave que foi pra essa, lua. essas pessoas, Ronaldo, certamente vão conduzir o próximo o tempo. Não serão essas pessoas que normalmente a gente costuma dizer assim: "Ah, eu vou entrar na onda do, será que sou?", da internet, né, já tá velha essa, eu sei que já tá velha, mas eu tô pegando uma que ainda tá rolando lá nas redes sociais, o "será que sou?", aí todo mundo faz vídeo, "será que sou?". Não aguento mais quando vejo É, um vídeo ou desse. então aquela assim: "Ah, se quiser vir aqui, vem, não sei, talvez". Aí todo mundo faz. Essas pessoas não serão a linguagem coletiva, é isso que eu tô aqui tentando junto contigo, junto com a audiência, tentar analisar, porque assim, se for, dá um pouquinho de medo, né. Eu discordo só de um ponto, né, que Pois eles não. não serão a linguagem coletiva, serão também, porque como é um terreno muito vasto, né. Mas aí tem lugar para pensamento, porque aí é aquilo que a gente fala, forma e conteúdo, né, Ronaldo. Agora a gente vai entrar na nossa Uhum. base, do pensamento crítico. Tem uma coisa que a gente chama de forma e outra coisa que a gente chama de conteúdo. Por isso que eu disse que eu não gosto muito do "sou formador", "eu sou produtor de conteúdo", porque conteúdo tem que ser alguma coisa que, faça base de pensamento. Então quando a gente faz, por exemplo, "será que sou?", não tem pensamento crítico, não tem um Tem uma pensamento. reprodução de É forma, né. forma, é Uhum. forma, é forma, é como se a gente fosse dizer assim: "Eu vou comer um bolo de chantilly". Só o chantilly puro não faz, E não tem isso base e a nutritiva reprodução nem de nada. forma também não é uma novidade. Não, Né, nunca também foi, nunca nunca foi, porque foi. sempre se reproduziu formas Sim, prontas de consumo rápido, e também se pensou em formas disruptivas ou inovadoras, ou conteúdos de qualidade em várias épocas da história humana. Então, nenhum nem outro é novidade. Por isso que a gente tem que desapegar um pouco das visões otimistas demais e pessimistas demais, né. Quando a gente tem aí, algumas pessoas alarmadas com a rede social ou muito entusiasmadas com a inteligência artificial, por exemplo, né, que tem uma galera que está super entusiasmada com a inteligência. Eu acho que sim, nós temos pontos a comemorar tanto com as redes, tanto com a inteligência, e temos pontos de reflexão e de cuidado com uma ou com outra, assim como com qualquer tecnologia humana. ponto, concordo contigo. Vamos dar uma paradinha que são 11h45. Eu tenho um recadinho do Ademar Roberto Sebem. Ademar, segura que eu vou fazer logo na volta do intervalo, tá bom? Segura aí, 11h45, a gente atualiza o intervalo e voltamos já. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Quem é cliente Unimed conta com mais praticidade e segurança digital. Registre sua biometria facial pelo aplicativo do cliente Unimed Serra Gaúcha. É muito rápido e fácil. Abra o aplicativo, acesse a biometria facial na aba Serviços, clique em Registrar Biometria e finalize o cadastro. É a sua identidade protegida, fácil identificação e ajuda a evitar fraudes. Unimed Serra Gaúcha. 11h46. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 22 graus. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Rio Grande tá diferente, pra mim, pra você, pra toda a gente. Tá diferente na segurança pública com o lançamento do RS Atento. O sistema de monitoramento e cercamento eletrônico combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas. É mais vigilância e proteção para as cidades e para o ambiente escolar. O Rio Grande tá diferente e fazendo a diferença na vida de todos os gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h49, retomando o programa Temática de hoje, eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno e você da audiência batendo um papo aqui sobre dois temas que eles juntos convergem. Um deles é hoje, dia 13 de abril, é o Dia Nacional do Jovem, uma data criada justamente para ressaltar, né, esse período da biografia humana, a juventude, as transformações, e obviamente a gente linkou com um outro assunto aqui, que é o Book Talk, que revelou os leitores brasileiros e que deu, né, um espaço potencial dentro de redes, dentro da internet, assim como deu para outros temas que ganharam repercussão, polaridade, intolerância, corrupção, criminalidade, tutoriais até de suicídio, né? A internet deu até isso, né? Voz para tutorial de suicídio, de crime, de como fazer bomba, de fake news, mas também deu... A adultização de crianças, como ano passado a gente debateu, né? Isso. Mas também deu espaço, por exemplo, para um surgimento ali de um fenômeno literário, né? De pessoas que se empoderaram, acho que essa é a palavra, né? Já eram leitores, enfim, a gente está falando um pouquinho sobre isso. Ronaldo, o Ademar Roberto Sebem tinha passado um recadinho que eu não tinha lido, quero fazer justiça aqui. Eles hoje, gente, comemorando desde cedo, juntem-se a mim, né? E o conselho para a juventude que ele dá é: aprendendo sempre,
incansavelmente. E depois ele diz que leiam Ariano Suassuna, né, que é o autor, eu adoro ele, do Alto da Compadecida, por Uhum. exemplo. Gilberto Freire, que é de Casa Grande Senzala. Que mais que o Gilberto... Nossa, tem tantos livros do Gilberto Freire que eu já li ali. Ordem e Progresso, Gilberto Freire. Não li. Não leu? Não Nem conheço. Casa Grande Senzala? Casa Grande Senzala, sim. É. Esse é um Esse é um clássico. clássico. É um clássico, né? Enfim, ele sugere, O então, Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, também. de Darcy Ribeiro. Eu li um livro dele, mas eu não consigo lembrar o nome, Ronaldo. Mas não foi O Povo Brasileiro. Não lembro. Enfim, vários autores, né? Muita gente boa escrevendo, gente que é consagrada e gente nova, né? Eu falei do Itamar E Vieira. no caso do Gilberto Freire, do Darcy Ribeiro, outros pensadores aí que a gente pode colocar, a gente está falando de obra de não ficção, né? A gente está Uhum. falando de análise sociológica, de texto filosófico, texto acadêmico, que são importantíssimos, sim, para a leitura, mas eu também sempre vou defender a leitura de ficção, né? Quando eu digo ficção, não estou me referindo aqui a obra de disco voador, de monstro, etc, né? Ficção como uma fábula, uma narrativa, uma história inventada, né? Uhum. Textos de Machado de Assis são textos de ficção, são textos ficcionais. Érico Veríssimo, texto ficcional. Então, essas histórias também elas são fundamentais para a gente conhecer a nossa própria história, né, a própria história de um povo, para a gente imaginar futuros diferentes, né, para a gente Uhum. criar repertório. Então, o Guimarães Rosa, ele é um dos maiores da literatura brasileira, mas ele escreve de uma maneira difícil, porque ele tem os neologismos, ele cria palavras, né? Mas daquele mesmo período histórico do Guimarães, eu gosto muito do José Lins do Rego, Uhum. do Érico Veríssimo, então são sempre... O Jorge Amado também, ali do mesmo período, né? Capitães da Areia, tudo Eu acho mais. linda essa obra. Eu acho tão É. bonita essa obra, Capitães da Areia. O Jorge Amado Maravilhoso. é muito Tem bom filme, né? e Foi feito tem agora. Uhum. e teve novela também, né? Sim, acho que sim, teve. Eu não Acho que assisti sim. novela, mas eu lembro que teve, sim. Tanto o Jorge Amado quanto o Érico Veríssimo, eles são autores que têm uma escrita quase cinematográfica, né? A gente consegue visualizar muito bem as cenas. Então, eles são de uma leitura até fácil, não no sentido de serem textos que não sejam profundos. Não, mas fácil porque elas são bem fluidas, né? A gente consegue caminhar pelo texto sem muita dificuldade, sem ir aos tropeços, né? Então, fica aí como sugestão de autores O brasileiros. do Darcy Ribeiro, eu fui pesquisar aqui para lembrar, Maíra, que eu li. Ah, não li. Ele é, o Darcy Ribeiro, antropólogo, um dos mais reconhecidos antropólogos brasileiros, né? Capitães da Areia, que é um dos clássicos do Jorge Amado, foi adaptado como uma minissérie. Não era novela, era uma Ah, minissérie. minissérie. E sim, tem o filme. E tem Gabriela também, Gabriela Gabriela. Cravo e Ah, Canela, sim. que essa sim virou novela, Eu né? acho tão bonita a trilha sonora. Aham, com Caetano, Eu né? não Caetano lembro quem Veloso. canta, eu não Ou, sei. não, Gal Costa. Eu não lembro. Gal Costa É. canta a música de abertura, né? Gabriela, Isso. muito bom. 11h54. Ronaldo, a gente está chegando aqui na reta final do programa de hoje. Eu sei que é um tema que parece difícil, embora não seja. Isso é um outro mito que venderam para nós brasileiros, né? Que é o mito de que ler é difícil, que ler é para elites, que ler é perder tempo. Nós vivemos hoje também um tempo que as pessoas nos dizem o seguinte, que a gente tem que ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. O dinheiro tem que estar a serviço de alguma coisa que seja mais do que ele em si só, porque ele por si só ele serve para quê, né, Ronaldo? Então, a gente tem que ir tirando alguns mitos que foram comprados pelo povo brasileiro, para que a gente possa ir ganhando o protagonismo e narrando a nossa própria história com autonomia, né, e conhecendo a nossa própria história. E a literatura é uma ferramenta para isso, né? Se eu não estou enganado, Ferreira Goulart é autor de uma frase que diz o seguinte: a literatura existe porque a vida não nos basta, né? Acho que isso já dá Um uma norte. dica, um Uhum. caminho, né? E em relação a esse mito, realmente é um mito de que, que leitura é algo apenas de elite, né? Uhum. A própria pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que as elites no Brasil, elas podem até comprar livros, mas elas não leem.
Uhum. tantos livros quanto as classes B, C e D. Procurem a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, é o estudo mais sério que existe a respeito dos hábitos de leitura, hábitos e também o consumo de livros, Uhum. né? E ela nos orienta aí sobre possíveis caminhos. Então, fazendo um apanhado muito rápido, o Machado de Assis, lá em 1800 e cacetada, ele nos ensinou o seguinte: a gente tem que aprender a utilizar as plataformas disponíveis, os suportes disponíveis para falar também de livros, por que não, para falar Uhum. das nossas histórias. Como que o Machado de Assis publicou o Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não foi no formato livro. Na época, o que tinha a rede social da época era o jornal impresso. Era o que se imprimia, era o que circulava. E naquela época era muito popular o romance folhetim, que circulava no rodapé dos jornais. Então, no rodapé ou numa tripinha lateral, tinha um capítulo da história. Por isso que a gente vai olhar o Memórias Póstumas e os capítulos são curtinhos, porque tinha que caber no rodapé do jornal. Então, a história era publicada, a cada semana vinha um pouquinho da história, e ficava aquela expectativa, tá? O que que vai acontecer agora? Assim como na novela, assim como na série que a gente assiste hoje em dia. Ficava a expectativa, tá, o que que vai acontecer com o personagem? Tinha que esperar o dia seguinte, se fosse diário, ou a semana. Naquela época era mais comum os jornais serem semanais. E depois de 1 ano de publicação nos jornais, aquilo foi compilado e virou o formato livro, como a gente conhece em Memórias Póstumas. O que que eu quero dizer? O Machado se utilizou, o maior nome da nossa literatura, do que tinha de mais popular na época, que era o jornal. Por que que a gente resiste tanto em usar o que mais tem de popular na nossa época, que é a Uhum. rede social, para falar de livro e literatura? Uhum. Essa é a reflexão que eu acho que fica do programa de hoje. Bacana. E eu diria o seguinte, né, talvez mais popular ainda do que rede social é o boca a boca, né, aprender a nossa própria Sim. língua. A gente gosta tanto, eu ouço tantas pessoas dizerem o seguinte: "Aprenda aí idioma", sim, não, ponto, a gente deve aprender idiomas, até aproveitar que somos uma terra de imigrantes para fazer essas trocas, esses intercâmbios culturais, Ronaldo, inclusive linguísticos, mas nós brasileiros não damos valor à nossa própria língua. Dominar o nosso idioma, dominar ele, falar ele com vontade, sabe, Ronaldo? Quando a gente fala, colocar toda a nossa, todo o nosso sistema fonético a favor da nossa língua, a gente às vezes tem um problema com isso, né? E tem cada palavra bonita, né? Poxa, Tem uma que é tão banal, mas que eu acho bonita, que é paralelepípedo. sim. Olha Tem uma que sonoridade, né? parece Aham. que parece que a gente consegue visualizar o objeto naquela dureza do fonema, né. Sim. Então que a gente aprenda a valorizar, aprenda a falar, aprenda a ter orgulho, né, porque é o jeito de contar a nossa própria história. Não só de contá-la, mas de pensar sobre ela, né, porque a gente precisa pensar para depois falar. É mais ou menos isso, né, Ronaldo? Exatamente, Beverly. Não tenho mais nada a acrescentar diante dessa fala tão bem colocada. Sem mais delongas Sem para o mais momento, delongas. Muito Ronaldo, obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez do programa e nos vemos na próxima semana. para quem gosta de literatura, o Ronaldo estava me contando que agora tem um podcast também de um programa de pós-graduação Sim. em letras e culturas, é isso? Isso aí, eu estou apresentando o podcast Rota de Antares, junto com a professora Samira Dallagnol, do programa de pós-graduação em Letras e Cultura da Universidade de Caxias do Sul, e está estreando o nosso novo episódio agora ao meio-dia em ponto. Entra no ar o episódio 3 e a gente falou justamente sobre hábitos de leitura na internet. É só procurar lá no YouTube por Rota de Antares. Bacana, para quem gosta, né, mais uma oportunidade. Tem o Book Talk, tem o Rota de Antares, tem o programa de hoje, Isso aí. que fica armazenado aí também nos meios digitais, entre eles o facebook.com/Rede Tua Rádio. Já estou jogando lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Ronaldo, boa semana, viu? Igualmente. A gente fica por aqui nessa semana em que o Clayton Camargo está de férias.